Estamos de volta com o nosso papo com a Natália Suzuki para a gente conversar em relação aos impactos que o corte que está sendo feito pelo governo Temer no orçamento, principalmente voltado às áreas sociais, e também sobre e como isso também vai resvalar no combate ao trabalho escravo, nas reformas, como que as coisas estão relacionadas e elas afetam diferentes momentos da nossa sociedade e o que queremos para ela. E, Natália, a gente no último bloco, a gente estava realmente definindo o que era trabalho escravo. Já fazendo uma ponte com um dado que a Comissão Pastoral da Terra soltou agora em julho, mostrando que caiu a fiscalização. Para ser mais precisa aqui, esse ano foram fiscalizados 44 estabelecimentos no primeiro semestre, sendo que havia uma média nos últimos 10 anos de em torno de 300. Sim. Primeiro, se você também conhece esses números, se tem alguma divergência, e qual o motivo de uma queda tão grande? Os dados da Comissão Pastoral da Terra são os dados que a gente usa também, porque a fonte primária é do próprio Ministério do Trabalho. As fiscalizações esse ano, elas tiveram uma queda muito grande, mas aí a gente destaca também que isso não começou neste ano, né? Isso é um processo que vem acontecendo de 2009, 2010, recorrentemente, progressivamente. As fiscalizações vêm diminuindo a cada ano, por uma questão de verba, né, por uma questão de recurso financeiro para os órgãos que fazem parte do combate. Então, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, todos eles têm sofrido com cortes no orçamento, né, e isso tem impactado diretamente nas operações de fiscalização, que não são baratas, porque elas exigem tanto recurso financeiro, mas como recurso pessoal, e isso tudo custa dinheiro. Então, isso já vem acontecendo. E também tem uma questão de prioridade, né, de agenda. A gente sente também que nos últimos governos, nos últimos anos, o combate ao trabalho escravo tem acontecido, ele não foi descontinuado, mas ele não é uma prioridade como ele já foi. Então, na hora de você fazer a priorização de política pública, a gente sente um impacto nisso. Quando a gente tem a diminuição da fiscalização, a decorrência mais óbvia é a diminuição de resgatados. Então, em algumas situações, eu já ouvi assim, as pessoas falarem, mas diminuiu o número de libertados no Brasil. Então, o trabalho escravo está melhorando, porque você não tem tantos libertados como havia em anos anteriores. A grande questão é que você, na verdade, não está indo atrás, né? Você não está fazendo as fiscalizações que deveria estar fazendo para encontrar os trabalhadores que estão em condições desumanas. Então, é importante fazer essa relação, né, do porquê que o número de resgatados hoje é tão menor do que há alguns anos, para isso não também ser utilizado, né, como vitória, como mérito. Exato, né? E ter uma realidade, uma visão distorcida da realidade, né? Então, é isso que a gente... esse dado da CPT é o que a gente também percebe no dia a dia, e assim, são precariedades do tipo mais básicas, da operação não ter gasolina para botar no carro para poder fazer a fiscalização. É absurdo. Então, a gente está um pouco nessas condições, né, de precariedade mesmo, para conseguir fazer uma política pública tão importante, que é combater trabalho escravo no Brasil, ainda. Né? Enquanto os seres humanos estão sofrendo as piores atrocidades, sabe-se lá até quando, né? Até alguém, o Repórter Brasil, o Ministério do Trabalho, sempre tem as suas vanguardas que vão sempre persistir à procura de resolver o problema, de combater o problema. Mas a gente também viveu, nesse último período, um processo que culminou com a aprovação da reforma trabalhista. Sim. Existe, forçar muito a barra, falar numa existência de uma relação entre esse processo de aprovação e o decréscimo das fiscalizações? Olha, a gente não consegue ainda, a reforma foi aprovada agora, né? E como eu disse, a queda do número de fiscalizações é um processo que vem acontecendo. O que a gente pode intuir é, daqui para frente, que a situação realmente pode piorar muito, porque a gente tem sentido corte de orçamento em todas as pastas, então corte de orçamento significa menos recurso e menos dinheiro para poder fazer as fiscalizações. A gente teve uma notícia recentemente de que a verba para
fiscalizações de 2017 iria só até agosto, até esse mês, e depois todos os outros meses não teriam mais fiscalizações por falta de recurso mesmo. Então, a gente vê que daqui para frente a situação é piorar. Em relação à reforma, como que a gente entende o impacto dela no combate ao trabalho escravo? A gente não tem na reforma nenhum item específico de combatendo o combate, né, contra o combate. Porém, alguns dispositivos da reforma abrem oportunidade para piorar as condições de trabalho dos trabalhadores. Então, se esses trabalhadores já estavam expostos, já estavam vulneráveis, com os seus direitos fragilizados, a gente encontra aí alguns dispositivos que tornam essa relação trabalhista ainda mais precária e muito mais assimétrica, em desvantagem para o trabalhador do que ela já era. Então, a questão, por exemplo, do negociado sobre o legislado. Antigamente, você tinha lá a CLT garantindo uma base de direitos mínimos, né, para o trabalhador ter uma relação digna de trabalho. Agora, muita coisa ficou aí flexibilizada e, no limite, precarizada. Então, a gente precisa observar algumas questões em relação a isso. Bom, o papo tá bom, a gente agradece muito a presença da Natália aqui com a gente. Certamente a gente vai voltar nesse assunto, porque vale e é muito necessário, porque a gente está num contexto de ataque aos direitos. O trabalho escravo é somente uma das pontas, uma ponta muito fundamental para a gente voltar a falar desse assunto, mas falta fiscalização de acidentes de trabalho, falta uma série de outras iniciativas de um Ministério do Trabalho que está sucateado, e isso é parte de um conjunto de ataques que o governo Temer tem feito em relação aos nossos direitos. Obrigada, Natália, por ter participado aqui com a gente. A gente fica por aqui e até a semana que vem.